Vamos orar para o estudo da Palavra de Deus? Feche os olhos, querido Pai. Agradecemos a oportunidade, o privilégio de abrir o Teu livro. Obrigado porque estás aqui. E porque estás aqui, nós queremos Te adorar e Te louvar. E porque estás aqui, sabemos que já estamos sendo abençoados pela Tua presença. Ao abrirmos agora o Teu livro, o Senhor tem falado conosco durante tanto tempo. Fala-nos outra vez, por favor, ao nosso coração. Desprenda do nosso ser todo sentimento ruim e que nesta hora nós tenhamos o coração aberto para ouvir a voz do Espírito de Deus. Oramos agradecidos em Jesus, amém. E hoje eu quero compartilhar com você o tema Olhando pela Janela. Mas será que algum dia Jesus falou essa expressão, olhando pela janela? Olhando pela janela é uma interpretação daquilo que ele falou. E nós lemos, agora há pouco, na nossa leitura responsiva, o texto que está em Mateus. Eu peço que você encontre aí na sua Bíblia. Mateus capítulo 6, é uma parte do Sermão da Montanha. Jesus começou esse trechinho que nós estamos usando hoje, dizendo assim: não andeis ansiosos pela vossa vida, verso 25 do capítulo 6 de Mateus, nem com o que tens que comer ou vestir, verso 26, olhai as aves do céu. Depois, um pouquinho mais para frente, olhai, 28, olhai como crescem os lírios do campo. Desse excerto do Sermão da Montanha, eu quero tirar dois trechinhos muito importantes. O primeiro deles tem a ver com o olhar. Olhar os passarinhos, olhar os lírios, é como olhar pela janela, tá certo? E o outro pensamento que eu quero extrair daqui está no verso 33, que diz assim: mas buscai o reino de Deus. Então são dois verbos, e nós vamos trabalhar com isso. O verbo olhar, observar, e o verbo buscar, procurar, ok? Você já deve ter viajado de avião, ou de trem, ou de ônibus, ou de carro, ou de navio. Eu não vou falar de carroça, de cavalo, porque nós estamos aqui num lugar bem urbano, né? Essas coisas são mais pastoris. Quando nós viajamos, normalmente, nós temos o hábito de tentar perceber o que é que está à nossa volta, olhar pela janela. Então Jesus está dizendo assim: olhe pela janela, observe isto, observe aquilo. Quando Jesus diz assim, olhe pela janela, veja os pássaros, veja os lírios, o Senhor Jesus está dizendo assim: eu cuido de você, porque você é mais importante do que os passarinhos, você é mais importante do que as plantas, as flores. Quando nós estamos viajando, se estamos aqui na capital, por exemplo, e nós estamos dentro de um carro, ou dentro de um ônibus, ou de um metrô, ou de um táxi, ou de um Uber, ou sei lá do que, dependendo do lugar onde nós estamos, nós vemos residências bonitas, grandes, muradas, aquele verde cobrindo os muros. As casas são distantes umas das outras, mas às vezes em outras regiões as casas são inacabadas, são pequenas, grudadas, não são amplas e longe uma das outras. Elas são, às vezes, são umas em cima das outras. Mas a gente vê carros, motos, pessoas, multidões, acidentes, assaltos. Olhe pela janela. Quem você vê no meio da multidão? Você está lá? Então, não é olhar pela janela do trem, não é olhar pela janela do avião. Não sei quantos de vocês lembram do voo 447 da Air France,
que no dia 31 de maio, de uns anos para trás, aí, à tardezinha, saiu daqui com voo previsto para pousar em Paris, e no meio do oceano, antes de amanhecer, o dia 1º de junho, 228 pessoas morreram. Uns dias depois, a Mari e eu estávamos dentro de um avião. Pouquinhos dias. Eu, por natureza, eu já sou ruim de dormir. No avião, então, nem se fala. E com a janelinha aberta, Vander, que é da área, né? Eu estava olhando o céu, lindo, estrelado, horizonte, bonito à noite. Quando passou a linha que divide o Equador, depois de Manaus, de trombetas, de repente o tempo fechou. Uma tempestade e uma turbulência terrível. Marinha estava deitada no meu ombro, dormindo, acordou assustada, segurando a minha mão. Eu disse, pode ficar tranquila, porque é só uma tempestade, nada mais do que uma tempestade. Quando nós estamos viajando, olhando pela janela, às vezes o tempo muda. Sabia? O mesmo passarinho que está vivo hoje, ele pode estar morto amanhã. O mesmo lírio que está florescente, perfumando, embelezando e abençoando, ele pode estar morto. Você vale mais que um passarinho, você vale mais que um lírio. O Senhor Jesus falou isso. Agora, eu queria chamar a sua atenção para uma coisa. Quando você olha para a janela da sua vida, e quem é que está perto de você? Quem está perto de você quando você olha pela janela? Você só vê pessoas distantes ou você vê pessoas próximas? Por exemplo, você vê Jesus perto de você quando olha pela janela da sua vida? Você percebe as bênçãos que você recebeu quando você olha pela janela da sua vida? Já enumerou as bênçãos? Eu estava fazendo uma conta aqui, Celi, essa aqui é para você, que me lembrou disso. Eu estou terminando hoje o meu 6º ano aqui, na igreja do NASP, São Paulo. Nestes 6 anos, os meus filhos conseguiram me dar 6 netos, porque a 6ª netinha nasce dia 18 agora, do próximo mês. Mas não foram só essas bênçãos que eu recebi. Eu recebi as bênçãos de ter você perto de mim. Quando eu olho pela janela da minha vida, por exemplo, eu vejo o pastor Antal, com a esposa, sempre sorridentes, felizes. Eu vejo vocês. Eu vejo alguns que estão indo embora também. Eu sofri muito esses dias atrás, porque eu fui ungir o Daniel. E o Daniel teve uma vida de bastante sofrimento, uma vida difícil, triste. E uns minutos depois dele ser ungido, eu recebi a notícia que ele tinha falecido. Parece-me que ele estava só esperando esses detalhes assim, desse acerto com Deus para ir para os braços do Pai. Mas essa semana eu fui comemorar 80 anos do irmão Giacomo e da irmã Guiomar. Dei uma passadinha relâmpago lá, mas estive lá com vocês. Deus seja louvado. Quantas bênçãos! Olhe pela janela da sua existência, da sua vida. O casamento dos filhos, não é? O nascimento das crianças. Quantas bênçãos, irmãos! Jesus está dizendo assim, olhe para fora. Pare de olhar para dentro de si mesmo, olhe para fora. Olhe para a janela da sua vida. Eu cuido de você. E hoje o Senhor Jesus está aqui para dizer para você o seguinte: olhe para fora e perceba, eu cuido de você. A outra coisa que o Senhor Jesus mencionou e eu destaquei, depois de falar tudo isso, ele diz assim, mas buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas que nos preocupam diuturnamente, estas coisas que nos preocupam todos os dias,
todas estas coisas vos serão acrescentadas. Não sou eu quem está prometendo isso para você, é o Senhor Jesus, aquele que, segundo Hebreus 13:8, é o mesmo ontem, hoje e eternamente, é o Deus que não muda. Mas você tem que buscar primeiro o reino de Deus, para que todas estas coisas lhe sejam acrescentadas. Eu escolhi uma ilustração para ficar assim muito nítido na nossa memória, no nosso cérebro, na nossa mente, no nosso coração, a intenção de Deus para nós. E eu escolhi uma figura bíblica que aprendeu a olhar pela janela da vida, aprendeu a confiar em Deus e também aprendeu a buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Eu poderia falar de Moisés, por exemplo, que foi um grande líder, espetacular, e eu admiro muito Moisés. E eu poderia falar de Jó, que eu admiro demais também. Um dia desses eu me peguei pensando que eu conheço tanto a vida destes homens, conheço de alguns outros também, mas desses dois especialmente que eu estou mencionando, que parece até que eu os conheci pessoalmente, de tanto estudar sobre a vida deles, mas não vou falar sobre eles. Eu vou falar sobre um homem que se converteu, porque esta é a experiência da grande maioria de nós aqui. Alguém que se converteu e aprendeu a olhar pela janela e aprendeu a buscar em primeiro lugar o reino de Deus. E o personagem que eu estou extraindo da palavra chama-se Paulo. Lembram a história de Paulo? Rapidamente, umas pouquíssimas pinceladas. Paulo, de dupla nacionalidade, judeu e ao mesmo tempo romano, nasceu numa cidade universitária chamada Tarso, importante, mas cedo se mudou para Jerusalém para aprender, porque era da linhagem dos fariseus, para aprender a religião aos pés de Gamaliel. E Gamaliel era, senão o principal, talvez o principal, senão o principal, mas um dos principais líderes religiosos dos dias de Jesus, um grande mestre. Tinha linhagem, o seu avô Iléu também era um mestre em Israel. E Paulo aprendeu a sua religião. A prova de que a religião não salva a pessoa é a vida de Paulo antes da conversão. Porque ele era muito sincero, mas fazia o que era errado. E no mundo hoje há milhões de pessoas sinceras fazendo o que está errado. Mas Deus, em sua misericórdia, um dia aparece na estrada de Damasco da vida dessas pessoas sinceras, amém? Apareceu na sua, na minha, na nossa. A primeira aparição desse rapaz foi segurando os tálites, as capas, dos principais que apedrejavam a Estevão, o primeiro mártir. Paulo estava lá. Não tinha com quem deixar as capas, deixaram com ele, ele segurou. Eu tenho impressão comigo, pelo conhecimento que eu tenho da vida de Paulo, que a morte de Estevão o influenciou. Pensamento meu, pessoal, ok? Mas o que transformou a vida de Paulo mesmo foi o encontro com Jesus. Porque você e eu, nós podemos ser influenciados pelas pessoas, pelas histórias, pelas vidas. E as histórias e vidas conduzidas por Deus, elas existem para influenciar pessoas. Mas a verdadeira transformação não é pela influência de pessoas. A verdadeira transformação ocorre quando eu me encontro com Jesus. E Paulo ia para Damasco para aprisionar os cristãos, e o Senhor Jesus lhe apareceu no caminho. Não é sempre que uma pessoa cai, e porque cai é abençoada. Mas no caso de Paulo, cair do cavalo foi uma grande bênção para ele. Às vezes, nós não entendemos bem as coisas que acontecem conosco e ao nosso redor. Mas se estivermos antenados e ligados com o Senhor,
nós vamos descobrir que aquilo que o pastor Tito acabou de falar aqui é uma verdade profunda, que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o propósito de Deus. Paulo foi transformado. Paulo não apenas foi transformado, juntamente com Barnabé ele foi separado. Oraram sobre eles e impuseram-lhes as mãos e os separaram para serem evangelistas, missionários. E Paulo teve uma carreira brilhante. Eliseu, carreira brilhante. Pode crer. Foi um dos grandes pregadores. Paulo tinha um costume de ir nas cidades mais importantes das regiões que ele visitava, e ele trabalhava nas maiores cidades. Ele tinha planejamento, ele tinha um jeito de evangelizar as pessoas. Olha, aconteceram diversas coisas na vida desse homem de Deus, diversas coisas incríveis. Algumas, claro, a providência de Deus. Eu me lembro de quando ele estava sendo aprisionado, levado preso. Houve um naufrágio. Ninguém morreu, porque lá estava um homem de Deus. E onde estão as pessoas de Deus? Gravem isso aqui. Onde estão as pessoas de Deus, existem bênçãos especiais. Deus dá o sol e a chuva para todos. Mas onde estão os seus filhos amados, há bênçãos especiais. Você pode não pensar, não perceber, não sentir, mas você é bênção de Deus para alguém. Uma víbora picou a mão ou o braço de Paulo, ficou grudada na mão dele. E as pessoas que viviam na ilha de Malta disseram: esse homem realmente é pecador, porque escapou do naufrágio, mas não escapou da víbora, vai morrer. Mas como não morreu, disseram: então é um Deus. Veja que às vezes a gente usa a expressão voz do povo, voz de Deus. Isso é um negócio muito mentiroso, porque o mesmo povo que diz ok, amanhã diz não. O mesmo indivíduo que aplaude, amanhã critica. A multidão disse: vai morrer. Como não morreu, disse: então é um Deus. Paulo foi aprisionado, prisões longas, 3 vezes. Mas aconteceram outras pequenas prisões. Paulo escreveu, conta aí no seu dedo, porque passa de todos os dedos das 2 mãos, 13 dos 27 livros do Novo Testamento. 13. São as cartas e as epístolas pastorais. 13. E eu me lembro de algumas coisas sobre esse tal Paulo, que eu admiro. Mesmo na hora do final da vida, pertinho da morte, ele pediu para seu filho na fé, Timóteo, levar umas coisas para ele. Ele falou: olha, venha depressa, antes do inverno, porque ele achava que não ia passar aquele inverno. Eu conheço a história de uma senhora já idosa, que já foi embora, e todo ano ela dizia assim para a neta: ah, filha, acho que no próximo Natal a avó não vai estar viva. Durou uns 20 anos ainda. Mari, um beijo para você, lembra disso? Vó Elisa, que saudade. Saudade. Venha depressa e me traga 3 coisas: a capa, os livros e os pergaminhos. A capa, o físico. Os livros, o intelectual. Os pergaminhos, o espiritual. Parece que Paulo sabia bem o que é que nós somos, não é? Muito bem. Se eu tivesse que escrever o epitáfio de Paulo, eu colocaria: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, a coroa da justiça me está guardada, a qual o justo juiz me dará naquele dia, 2 Timóteo 4, 7 e 8, e não somente a mim, mas a todos os que amam a sua vinda.
Por falar em epitáfio, eu estou preparando um sermão para o ano que vem, com esse título. Paulinho, um dia que nós formos naquela pesca esportiva juntos, eu te conto a ideia do sermão. Estava conversando com alguém, ele me contou uma história sobre epitáfios. Ele disse que um indivíduo que tinha por nome Máximo e que não gostava do seu nome, um dia disse para a esposa assim: quando eu morrer, pode escrever o que quiser no meu túmulo, mas não põe o meu nome, porque já durante toda a vida é bullying para cá, bullying para lá, porque é o Máximo. Tá bom, chegou o dia, ele foi embora, a esposa muito carinhosa: bom, não vou pôr o nome do Máximo, porque senão eu não vou cumprir com o que ele me pediu. Ela bolou umas coisas lá e disse assim: bom marido, bom pai, cidadão exemplar, cristão, fiel, dedicado, honesto. Pois lá, passa um indivíduo lá, acho que tinha tomado umas canjebras, olha para o túmulo, não tem nome, mas está escrito, e ele lê: homem bom, bom marido, bom pai, tudo, e falou assim: esse cara era o Máximo. Aqui pertinho de nós tem um cemitério chamado do Morumbi. Lá está o túmulo do Ayrton Senna da Silva, que no dia 1º de maio de 1994, no circuito Enzo Dino Ferrari, em Imola, na Itália, na curva Tamburello, perdeu a vida. Em cima do seu túmulo está escrito isso aí. Obrigado, Wander. Nada me poderá separar do amor de Deus. Está em Romanos 8, verso 39. Se Jesus demorar um pouquinho e não vier, o que é que vão escrever no seu túmulo? Se Jesus demorar um pouquinho e você tiver que fechar os olhos, qual será o seu epitáfio? Eu encontrei um na Bíblia, muito triste. Vocês lembram de Josafá, aquele rei de Judá, que enfrentou os exércitos amonitas, meunitas e do mar, só com oração e jejum? Lembram dele? E que no final ele falou assim: crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, crede nos seus profetas e prosperareis. Pois é, ele foi sucedido no seu trono por seu filho Jeorão. Jeorão se casou com uma moça, filha de Acabe, rei de Israel, aquele que se casou com uma moça chamada Jezabel, lembram? E que trouxe um monte de deuses estranhos para o povo de Israel. E Jeorão, ao invés de seguir os caminhos, os passos do seu pai, ele seguiu os passos do seu sogro. Queria agradecer a Deus, uma das gratidões que eu tenho é porque eu tenho um outro pai que mora comigo, que é o meu sogro. Só bons exemplos. Voneu, beijo carinhoso, viu? Obrigado pela influência positiva. Sabem o que Jeorão fez? Matou todos os seus irmãos, todos, não deixou nenhum. Trouxe para dentro do reino de Judá a adoração aos ídolos, levou o povo de Jerusalém à idolatria. E sabem qual é o epitáfio dele que a Bíblia descreve? Triste. 2 Crônicas 21, 20. Foi-se, ou se foi, sem deixar de si saudades. Ele foi sepultado na cidade de Davi, mas não no túmulo dos reis. Irmãos, esse epitáfio aqui me fez pensar muito, sabe por quê? Porque quase todo mundo quando morre é bom, não é? Não é verdade? Quase todo mundo quando morre é bom. E às vezes o epitáfio não diz tudo, sabe? Mas no caso desse rei aqui, diz tudo. Foi embora, não deixou nem saudade. Quando eu observo as expressões de Jesus
e eu olho pela janela da minha vida e percebo que o Senhor cuida das flores, que o Senhor cuida dos passarinhos, e Ele fala para mim assim: Neumuel, você vale mais do que as flores, você vale mais do que os passarinhos, eu cuido de você. Eu descubro que eu posso confiar em Jesus, porque Ele cuida de mim, amém? Mas eu não posso apenas confiar porque Ele cuida de mim. No mesmo texto Ele me mandou buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça. E sabe o que significa isso? Isso significa comunhão. Comunhão com Jesus. Não basta apenas eu olhar pela janela e dizer eu confio no Senhor. Eu tenho que ter comunhão com Ele. Comunhão com Jesus. Paulo aprendeu essas duas coisas. Ele aprendeu essas duas coisas. Ele aprendeu a olhar pela janela da vida. Ele aprendeu a confiar em Deus. E se alguém passou por situações periclitantes, foi esse tal de Paulo. Aprendeu tanto que sabe o que ele disse? Filipenses 4:11. Aprendi a viver feliz em toda e qualquer situação. Quem aprende a viver feliz em toda e qualquer situação é quem consegue olhar pela janela da vida e descobrir que vale muito mais do que todas as coisas e que Deus o ama e Deus cuida dele. Faça isso. Olhe pela janela. Descubra que Deus ama você. Descubra que Ele cuida de você. Mas busque em primeiro lugar o reino de Deus. Paulo buscou em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E em Gálatas 2:20 ele disse assim: estou crucificado com Cristo. Logo vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Amados irmãos e irmãs, meus amigos, minhas amigas, amados que nos acompanham, a minha pergunta é: você aprendeu a olhar pela janela? Descobriu como é que se confia em Jesus? Você busca em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça? E a segunda pergunta, e última: se Jesus demorar e você for embora daqui, o que é que os céus escreverão como seu epitáfio? Não é o que a sua esposa, o seu marido, os seus filhos, ou os pais, não é o que eles vão escrever, é o que Deus vai escrever. O que é que Deus vai escrever sobre o resumo da sua vida? Será que Deus vai dizer: Ele confiou em mim e buscou em primeiro lugar o meu reino? O que é que eu posso fazer? Eu posso dar o primeiro lugar da minha vida para Jesus e Ele me ensina isso. Porque isso não se aprende na escola. Isso não se aprende na igreja. Isso não se aprende em casa. Isso se aprende única e exclusivamente pela presença de Deus na nossa vida. Eu queria desafiar você no último sermão desse ano a olhar pela janela. Olhe pela janela da sua vida. Jesus está perto? Está longe? Aprendeu a confiar? Está buscando em primeiro lugar o reino? O ano que vem parece estar tão longe quando fala ano que vem, não parece? É depois de amanhã. Pode ser o melhor ano da sua vida, mas pode ser o pior. Quem decide se será o melhor ou pior não é o destino, é você. Aconteça o que acontecer, se você aprender a confiar em Deus, olhar pela janela e confiar em Deus,
e aprender a buscar em primeiro lugar o reino de Deus, eu posso afirmar a você o seguinte: será o melhor ano da sua vida. E mesmo que não aconteça nada de ruim, se você não aprender a confiar em Deus, olhando pela janela, se você não buscar o reino de Deus em primeiro lugar, pode não acontecer nada de ruim na sua vida, será o pior ano. Dá para entender? Felipe, ajuda o velhinho aí, vem cá. Meu desafio é, os meus gatos vêm me ajudar também. Eu chamei o Felipe e veio o Jonatas também. E vocês cuidem bem deles, porque eles são do pastor, tá? Deus está falando com você agora? Deus falou com você alguma coisa nesse sermão? Deus disse que é para você colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida? Felipe vai cantar essa música. Porque se ele não for o primeiro na sua vida, você pode olhar pela janela a vida inteira, você não vai ver nada. Você pode buscar a vida inteira, mas não vai buscar o primeiro lugar, o reino de Deus. Hoje o Senhor Jesus está dizendo o seguinte para mim e para você: eu só quero um lugar, nada mais. Um lugar, o primeiro lugar na sua vida, só isso. O resto, eu resolvo. Foi isso que o tal Paulo falou, quando ele disse: aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Fiz a minha parte, agora é com você. Olha, não se levante, se não for uma coisa do seu coração. Tá bem? Mesmo porque nas expressões de Jesus, um dia eu preguei status de cristão e mente de ímpio. Eu falei da hipocrisia, lembra? Só se levante se Deus estiver falando com você e se você tem desejo mesmo de olhar pela janela para confiar em Deus, colocar Jesus em primeiro lugar e buscar em primeiro lugar o reino de Deus, a sua justiça. Deus abençoe você, eu estarei aqui orando. Só existe lugar para lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver um Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora quem vai ocupar o seu coração. Mas lembre, se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Um novo dia irá nascer pra você e pra mim. Só depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que
que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar o seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que nos ama. Se o seu coração não for dele, não será mais de ninguém. Se ele não for o primeiro no seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Obrigado, Felipe. Olhe pela janela da sua vida. Não é a do avião, nem do ônibus, nem do carro, nem de nada. É a janela da existência. Veja as coisas, como Deus cuida delas. Ele cuida melhor ainda de você. Confie nele, por favor. Mas não esqueça de buscá-lo em primeiro lugar. Porque senão tudo não passa de uma ilusão. A religião se tornará apenas e tão somente uma religião. Ilusão, nada mais. Confie em Deus. Busque em primeiro lugar. Será o melhor ano da nossa vida. Os pastores da igreja vamos trabalhar e orar e jejuar para que 2018 seja o nosso melhor ano. Talvez Jesus venha em 2018. Mas se ele não vier, não faz mal. Nós estaremos com ele. Feche os olhos. Querido Deus, nosso Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que coisa esplendorosa, linda é a Bíblia. Viva e eficaz. Louvado seja o teu nome. Obrigado pela nossa comunidade. Obrigado pelos nossos líderes. Obrigado pelos nossos irmãos, nossas irmãs, nossos amigos, amigas. Todos os filhos que estão aqui, estão nos acompanhando também. Mas sobretudo, meu Deus, muito obrigado, sobretudo, sobre todas as coisas, pela salvação que há em Jesus. A Ele seja a honra e a glória para todos sempre, meu Deus. Abençoa-nos, para que possamos confiar plenamente, para que possamos buscar em primeiro lugar, para que tenhamos a graça da salvação diária na nossa vida. Abençoa o teu povo, a tua herança,
especialmente aqueles que estão necessitando de um abraço do Senhor. Agora nós vamos com a escola sabatina aqui neste mesmo lugar. Que a tua bondade continue aqui conosco, meu Deus. Nós oramos agradecidos em Cristo. Amém.